ano, como vocês estão? Vamos para a nossa próxima aula de língua portuguesa? Hoje vamos iniciar a aula 24. Eu sou a professora Daiane. Antes de iniciar a nossa aula, vamos separar aqueles materiais que serão necessários? Olhem lá! Na aula de hoje vamos usar o caderno, o lápis, a borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura e uma tirinha de papel. Agora você vai pegar o seu caderno e colocar a data de hoje, o seu nome e aula número 24. 24-LP, que significa língua portuguesa. E nós já voltamos. Então, tudo certinho, registrado no seu caderno? Vocês lembram o que nós fizemos na nossa aula 23? Na aula 23 eu trouxe esse chapéu mágico e vimos o livro Um Cordel para Muitos Chapéus. Vamos acompanhar aí na tela e ver um pouquinho do que nós fizemos na aula passada? Olhem lá! Então, na aula anterior, nós lemos um trecho do livro Um Cordel para Muitos Chapéus. Lembram? Nós vimos o título, quem foi a autora, quem foi a ilustradora. Depois, trabalhamos um pouco do sentido da palavra sorte, certo? O sentido daquela expressão toda sorte. E vimos que na nossa frase ela significava tipo. Em seguida, nós tivemos que lembrar quais os tipos de chapéu o nosso livro nos trouxe.
Depois registramos o nosso desafio. Bruxa, cartola, e eu desafiei vocês a criarem um chapéu de bruxa e uma cartola no seu caderno. E na aula de hoje? O que será que vamos trabalhar na aula de hoje? Nós vamos continuar trabalhando o nosso texto do livro Um Cordel para Muitos Chapéus. Mas no livro, nós vimos que o texto é escrito em parte e tem algumas imagens. Agora a professora trouxe o texto de uma outra forma para vocês. Então hoje eu trouxe para vocês o texto do nosso livro impresso, aqui na folha do papel. Então no livro, como vimos, ele vem um pouquinho do texto em cada página e com ilustrações. E no papel ele fica arrumadinho desta forma. Então acompanhe comigo a leitura do texto do nosso livro Um Cordel para Muitos Chapéus. Olhem lá. Um cordel para muitos chapéus. Tem chapéu de toda sorte, pra gente usar na cabeça. Se o sol estiver forte, ou mesmo que anoiteça. Ainda que não pareça, cada chapéu tem história. Um dono que o mereça e o deixe cheio de glória. Tem um chapéu bem pontudo, que quem usa é a bruxa. Tem um que dobra e tudo, outro que estica e puxa. Tem chapéu de marinheiro, que navega pelo mar. Tem chapéu de cozinheiro, que gosta de cozinhar. E se você for pescar, pode usar um chapéu de palha. Quando o calor esquentar, a sombra não atrapalha. Vamos virar a folha para continuar a leitura do nosso texto. Tem chapéu de mexicano, que tem nome de sombreiro. É de couro e não de pano. O chapéu lá do vaqueiro. O coelho sai inteiro, de dentro de uma cartola. O mágico é bem faceiro. Tem varinha, luva e gola. Quem na rua vai brincar, ou vai passear a pé, pra correr e pra jogar, o chapéu é o boné. E agora te convido para desenhar no papel. Escolha o seu preferido ou invente o seu chapéu. Então esse é o texto que o livro nos trouxe. Aqui embaixo nós temos a referência. Bígio Mariani, que é o nome da cordelista que escreveu o livro. Um Cordel para Muitos Chapéus. Ilustrações Alessandra Cavalcante. Recife, Bagaço, 2015. Adaptado para fins pedagógicos. Agora eu quero que você acompanhe aí na sua tela qual é a questão que o texto nos traz. Olhem lá. Quem tem história? Quem tem história? O chapéu? O dono do chapéu? Quem será que tem história? Para ajudar você em casa a encontrar a resposta para essa questão, eu trouxe aqui 4 palavras. Vamos ler essas palavras: chapéu, história, cada e tem. Percebam que essas palavras elas estão desordenadas e dessa forma a nossa resposta não tem sentido. Chapéu, história, cada tem? Seria essa a resposta para quem tem história? O que você acha? Eu acredito que não, né? Vamos ter que organizar essas palavras para que a nossa resposta faça sentido. Então agora eu preciso que você pegue aquela tirinha de papel que eu pedi no início da aula. Então vamos lá.
Vamos pegar a nossa tirinha de papel. Tenho aqui uma tirinha de papel. E nós vamos cortar essa tirinha de papel em 4 pedacinhos. Por que 4 pedacinhos? Nós temos lá no nosso slide 4 palavras: chapéu, história, cada e tem. Então, primeiro eu vou dobrar essa tirinha ao meio. Vou pegar a tesoura. Se você não tem tesoura, você pode cortar ela na mãozinha mesmo. Vou cortar ela no meio. Eu vou pegar outra parte desse papelzinho, vou dobrar no meio de novo. Vou mostrar pra você como é que você pode cortar ele se você não tiver tesoura. Você dobra, firma bem aqui a dobrinha, né? Apoia na sua mesinha, ó lá. E temos mais 2 pedacinhos. O outro pedaço de papel eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar ao meio. E você em casa pode cortar ou na mão ou na tesoura. E agora nós temos 4 pedacinhos de papel, olhem lá. Então eu vou deixar aí no slide as 4 palavrinhas e cada palavrinha você vai escrever em um pedacinho do papel. Em um pedacinho você vai escrever chapéu, no outro pedacinho história, no outro cada e no outro tem. E vai tentar organizar essas 4 palavrinhas para tentar responder a nossa questão. Quem tem história?
Conseguiram organizar nossas palavras para responder a questão do nosso texto? Eu pedi para você cortar 4 pedacinhos de papel e em cada pedacinho de papel você precisava escrever a palavra chapéu, história, cada e tem. Aqui eu trouxe para vocês as palavrinhas chapéu, história, cada e tem. Então nós vamos organizar essas palavrinhas para ver uma resposta, né? Para que elas façam sentido para a questão quem tem história. Qual a palavrinha que nós vamos colocar primeiro? Vamos ver, história. Depois de história, nós temos uma pontuação. Esse aqui é o ponto de exclamação. Então, história seria a última palavrinha da nossa frase. Vamos colocar ela aqui, por último. História. História. Vamos colocar a palavra cada aqui no início da nossa frase. Cada história. Eu vou trazer aqui a palavra chapéu. Cada chapéu e história. Ficou a nossa palavrinha tem. Eu vou abrir um espacinho aqui e trazer a nossa palavra tem. Percebam que após cada palavrinha, a professora deixou um espaço. Esse espaçamento é necessário entre cada palavra da nossa frase. Como ficou a nossa frase então? Cada chapéu tem história. Foi essa a resposta que você encontrou para a questão quem tem história? Quem tem história? Cada chapéu tem história. Se você não conseguiu encontrar essa resposta, eu vou dar um tempinho agora para você colar esses pedacinhos do papel no seu caderno e registrar a nossa frase. Cada chapéu tem história. Então, tudo certo? Conseguiram colar os pedacinhos de papel para formar a resposta à nossa questão? Então, agora eu quero que você acompanhe comigo aqui e preste atenção nesta palavrinha. Glória. A palavrinha glória. Vamos ler o trecho do nosso cordel que traz a palavrinha glória. Olhem lá. Ainda que não pareça, cada chapéu tem história, um dono que o mereça e o deixe cheio de glória. O que quer dizer a palavra glória? Glória é algo que eu posso pegar? Eu posso pegar glória e encher um chapéu de glória? Onde eu posso procurar essas palavrinhas? O significado dessas palavras? Para procurar o significado de uma palavra que eu desconheço, eu tenho que pedir uma ajudinha para o dicionário, certo? Eu trouxe aqui um dicionário que eu encontro lá na internet. Então acompanhem lá no slide. O nome do dicionário, que aqui eu utilizei o dicionário Dício. Ali no cantinho, o espaço para digitar a palavra. A palavra que nós vamos procurar é a palavra glória. E aqui do lado, as definições da palavra glória. Então, comigo, vocês vão acompanhar a leitura
de cada sentido da palavra glória para ver qual deles se encaixa mais no nosso texto. Então, olhem lá. Significado de glória. Substantivo feminino. Honra, fama que se alcança pelas virtudes, talentos, boas ações e por características excepcionais. Seria esse o sentido da palavra glória no nosso texto? Vamos lá? Não, então o primeiro sentido não se refere ao nosso texto. O segundo, religião. Beatitude celeste. Bem-aventurança. Bem-aventurança. Céu. A glória do reino de Deus. Então, esse sentido também não se refere ao nosso texto. Terceiro, louvor, que se oferece a homenagem, exaltação, glória a Deus. Então, esse sentido também não se encaixa no nosso texto. O próximo, excesso de grandeza, beleza, magnificência. O prêmio foi dedicado aos homens de honra e glória. Então, por mais que nós possamos encontrar os chapéus muito bonitos, né, de grande beleza, mas esse sentido não se refere ao nosso texto. E o último sentido, algo ou alguém muito conhecido, que é razão de orgulho, de louvor. Ele foi a glória do nosso tipo. Este último sentido, ele tem a ver com o nosso texto, né? Ele é o sentido da palavra glória no nosso texto. Então vamos refletir lá. Como o dono do chapéu pode deixá-lo conhecido, né? Como o dono do chapéu pode deixá-lo cheio de glória, né? Muito conhecido. Eu trouxe a resposta para essa nossa questão. Olhem lá. A nossa resposta tem algumas letrinhas faltando. Mas, para ajudar a ver quais as letrinhas que estão faltando, eu trouxe uma legenda. A letra A se refere a esse chapéu. A letra E, a letra O e a letra U. Eu vou dar um tempinho para você conseguir organizar no seu caderno esta frase, que é a resposta da nossa questão, utilizando a legenda que vai ficar aí na sua tela.
Então, conseguiu descobrir qual é a resposta para nossa questão? Como o dono do chapéu pode deixá-lo conhecido? Eu tenho aqui a frase igual estava no nosso slide. Vamos lá. Esse primeiro chapéu, por qual letra eu vou trocar? Eu vou trocá-lo pela letra U. Então, vamos lá. U. Em seguida, nós temos o outro chapéu. Vamos trocá-lo pela letra A. Vamos trocar o chapéu pela letra A. Olhe lá. Nós temos agora o za. Temos a letra N. O zan. Letra D. E o chapéu que nós vamos trocar pela letra O. Então, eu tenho aqui agora a palavra usando. Então, a primeira palavrinha nós já conseguimos descobrir, é a palavra usando. Nós temos mais um chapeuzinho amarelo aqui, que nós vamos trocar também pela letra O. Usando o. Próxima palavrinha, sh. Vamos trocar o chapéu pela letra A. Então, olhem lá. Usando o chá, vamos colocar a letrinha P aqui do ladinho, trocar este chapeuzinho pelo E, usando o chapé, vamos trocar também mais um chapeuzinho, este pela letrinha U. Então, ele só fica conhecido usando o chapéu. Vou dar um tempinho para você pegar novamente o seu caderno e conferir a resposta da questão usando o chapéu. Então, agora que você já registrou que o dono pode torná-lo conhecido usando o chapéu,
eu vou pedir para você acompanhar ali no slide e fazer como está ali. Você vai colocar número 1, 2, 3, 4 e 5 e do lado de cada número você vai desenhar um chapéu. Um chapéu do jeito que você conseguir, mas sem pintar o chapéu. Você vai fazer só o desenho do chapéu. E eu já volto para a nossa próxima atividade. Então, já desenharam os seus chapéus? Agora eu vou colocar algumas questões e você vai acompanhar aí na tela. Primeira questão: como é o chapéu da bruxa? Então, a primeira questão: como é o chapéu da bruxa? Percebam lá que cada alternativa da questão tem um chapéu de uma cor. Então, o chapéu amarelo, pontudo. O chapéu rosa, esticado. Aí na sua casa, você vai pintar da corzinha do chapéu da resposta correta. Então, o número 1, você desenha um chapéu ao lado do número 1. Qual é a resposta certa? Seria o chapéu amarelo, o chapéu da bruxa, pontudo? Ou o rosa, que se refere a esticado? O chapéu da bruxa é pontudo e esticado. Amarelo ou rosa? Pinte aí no seu caderno a cor do chapéu certo. Então vamos lá, a resposta correta seria pontudo. Então acompanha aqui comigo. Ao lado do número 1, você pintou o chapéu de
amarelo. Vamos para a nossa próxima questão. Número 2. Quem usa o chapéu de marinheiro? Quem usa um chapéu de marinheiro? Seria a cor do chapéu rosa? Quem navega pelo mar? O marinheiro é aquele que navega pelo mar? Ou a resposta do chapéu amarelo? Quem gosta de cozinhar? Quem será que usa o chapéu do marinheiro? E você em casa pinta, ao ladinho do número 2, a cor do chapéu, rosa ou amarelo. Então vamos lá, a resposta correta seria quem navega pelo mar. A resposta do chapéu cor-de-rosa. Então, no seu caderno, ao lado do número 2, você deve ter pintado o chapéu de cor-de-rosa. Vamos para a nossa questão número 3? Acompanhe na tela. Quem vai pescar pode usar chapéu de... Qual o chapéu usado por quem vai pescar? O chapéu marrom, que a resposta é cozinheiro, ou verde, palha? Qual a resposta correta? A do chapéu marrom ou a do chapéu verde? Então vamos lá, a resposta correta para a nossa questão. Quem vai pescar pode usar o chapéu de palha. Então aí no seu caderno você deveria ter pintado de verde. Mas se você errou, não tem problema. Pega a borrachinha, apaga mesmo que ele fique só mais clarinho e você coloca do lado número 3, pinta o seu chapéu de verde. Vamos lá, temos mais 2 questões. A questão número 4, olhem lá. Como é o chapéu do vaqueiro? Lembram lá do nosso texto como era o chapéu do vaqueiro? O chapéu do vaqueiro era a resposta do chapeuzinho preto, couro. E a resposta do nosso chapéu cor-de-rosa, pano. O chapéu do vaqueiro era de couro ou de pano? Vocês vão pintar aí no seu caderno o chapéu de preto ou de rosa? Vamos lá, a resposta correta seria couro. Então, no seu caderno, você deveria pintar o chapéu de preto. Como é o chapéu do vaqueiro? O chapéu do vaqueiro é de couro. Então, ao lado do número 4, o chapeuzinho preto. Vamos continuar a nossa última questão. Para quem vai brincar ou passear a pé, o chapéu é... Qual será o chapéu que nós usamos para brincar, para passear, para se proteger do sol, né? Para quem vai brincar ou passear a pé, o chapéu é... Vamos lá. Chapeuzinho verde nos traz a resposta a cartola. Será que é a cartola que nós usamos para passear, para andar a pé, para brincar? O chapéu azul nos traz boné. Então vamos lá. A cartola ou boné? Você vai pintar aí no seu caderno de verde ou de azul?
Então, a resposta correta para a nossa questão número 5 seria o boné. Então, para quem vai brincar ou passear a pé, o ideal era usar um boné. Então, ao lado do número 5, você deveria ter pintado o chapeuzinho de azul. Então, vamos ver a nossa sequência correta, né? A sequência da resposta. Então, número 1, chapeuzinho amarelo. Número 2, chapeuzinho rosa. Número 3, chapéu verde. No 4, o chapéu era o preto. E no 5, era azul. Eu vou colocar aí na telinha na sua casa um slide para você conferir essa sequência correta do chapéu e eu já volto. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Fiquem bem e até mais!